Olá pessoal, eu sou a professora Luísa e acompanharei vocês na aula de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje, daremos continuidade à temática de fenômenos ambientais e discutiremos como a tecnologia pode salvar monumentos históricos e artísticos. Então, ao longo das aulas, nós falamos bastante sobre fenômenos ambientais, sobre alterações climáticas, mudanças na temperatura, sobre o uso da tecnologia, né, para melhoramento desse ambiente, para melhoramento de produção. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como essa tecnologia pode ser benéfica também na hora de recuperar aí monumentos históricos, né? O que são esses monumentos históricos? Esses monumentos históricos, eles carregam parte da nossa história, né? Então, quando nós acabamos degradando eles de alguma forma, ou eles acabam se perdendo com alguns desastres naturais, parte da nossa história também se perde, né? Então, a tecnologia ela vem para auxiliar e para ajudar na hora da preservação e na hora da recuperação desses monumentos, desses quadros, dessas artes que carregam aí uma parte da nossa história, tá bom? Então, primeiro a gente vai entender um pouquinho sobre o que é a chuva ácida, né? A chuva ácida nada mais é do que componentes químicos que entram em contato com a água do meio ambiente, da atmosfera, e que acabam gerando outras substâncias que o pH é ácido, né? Esse pH ácido, ele acaba degradando não só o solo, contaminando a água, a vegetação e trazendo um desequilíbrio aí para o nosso meio ambiente, mas eles também trazem um prejuízo para as nossas obras de arte, para os nossos monumentos que ficam aí espalhados pela cidade, né? Então, quando esses monumentos entram em contato com essa chuva ácida, com esses componentes químicos presentes nessa água, eles acabam se transformando e acabam perdendo aí o seu relevo, né? A sua forma. Então, eles acabam se perdendo, parte deles acabam se destruindo e se decompondo. Essa chuva traz esse prejuízo para esses monumentos, tá bom? Então, especialmente o mármore e outros monumentos que são feitos de calcário, eles têm esse problema aí com o ácido, né? Então, quando eles entram em contato com o ácido presente na água, eles acabam perdendo a sua forma e o monumento acaba ficando deteriorado, né? E aí fica difícil para a gente fazer uma restauração deles, tá bom? Os fenômenos naturais e as mudanças climáticas, que nós já falamos na aula passada, eles trazem aí consequências também para essas destruições de monumentos e de cidades históricas, né, que carregam uma parte da nossa história. Então, recentemente nós tivemos um problema aí de desmoronamento em Paraty, né, lá no Rio de Janeiro, onde a erosão do solo acabou acontecendo por conta da frequente onda de chuvas. Então, choveu muito, esse solo acabou despencando, né, e destruindo a cidade. Então, a erosão, ela acontece principalmente por conta de atividades de desmatamento, o fluxo de água é muito grande, então quando eu tenho chuva, né, essa erosão acaba acontecendo, esse solo acaba cedendo e como consequência eu tenho destruição de grandes cidades, de grandes monumentos e que são cada vez mais difíceis de fazer essa recuperação, né, porque as pessoas estão preocupadas, né, obviamente, com a vida, com a sociedade, com outras coisas. E aí, uma cidade inteira, histórica nesse caso, foi destruída, tá certo? Além disso, eu tenho as inundações, né? Inundações que são feitas, que são ocasionadas principalmente pelas nossas ações, né? Então, pelo descarte de lixo incorreto, por destruição e desmatamento de matas ciliares, né, onde retém esse fluxo da água. Se o meu rio sobe, o que acontece? Quando eu retiro essa mata ciliar, que é a mata que fica ali presente no leito do meu rio, eu aumento as condições para que as enchentes aconteçam, né, para que os alagamentos aconteçam. E aí a construção de cidades também em leitos de rios acaba trazendo prejuízos, não só para o ambiente, mas também para a nossa história, para os nossos fatores históricos aí.
Então, se a gente perde uma parte dessa memória, né, se a gente perde esses monumentos, essas obras de artes, a gente acaba perdendo uma parte da nossa história. Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre a importância desses monumentos para a nossa história, né? Eles carregam uma parte da memória, uma parte de quem nós somos, uma parte do nosso passado, e cada vez que eles são destruídos ou deteriorados, uma parte da nossa história acaba ficando esquecida, acaba ficando apagada, o que é um grande problema para as nossas próximas gerações. Então, como é que a tecnologia pode ajudar na hora da restauração, na hora da recuperação dessas obras ou desses monumentos ou dessas grandes cidades, edifícios, enfim, que carregam uma parte da nossa história, né? Eu trouxe aqui para vocês como é que elas podem trabalhar para benefício próprio, né? Fazendo com que essas obras sejam, ou elas fiquem mais destacadas, ou elas consigam ser restauradas para que a nossa história continue sendo preservada. Então, a primeira atividade que nós temos aí é a lâmpada de vapor de sódio. O que essa lâmpada faz? Ela, principalmente em museus, né, ela fica virada aí para a obra de arte e ela acaba realçando todas as cores, todos os relevos que essa obra traz para a gente. Então, ela é muito mais importante na hora de realçar o conteúdo daquela obra, tá bom? Eu tenho os raios-x, né? O raio-x, ele confirma o tipo de material que foi utilizado naquela obra, então é muito importante na hora de restaurar. Antes de restaurar alguma obra, eu faço um raio-x nela, porque daí eu sei o que o autor, qual o tipo de tinta que ele utilizou, né? Se essa obra de arte tem camadas, como que ela foi feita, quais são os relevos que existem nela. Então, na hora de eu restaurar essa obra, fica muito mais fácil. As luzes ultravioleta, ela vai revelar as imperfeições que estão presentes ali naquela obra, naquele momento, facilitando também o processo de restauração, tá bom? Então, quando eu vou restaurar algo, eu coloco essa obra, né, em contato com essa luz ultravioleta e ela vai revelar para mim onde essa obra está mais ou menos deteriorada. E as análises químicas, né, que são feitas aí a partir de reagentes, onde eu sei qual é o tipo de tinta utilizado, qual foi a substância utilizada nessas tintas, para que na hora da restauração, para que na hora que eu vou fazer com que essa obra seja restaurada, eu utilize exatamente as técnicas que o autor utilizou naquele momento. Isso serve para obras de artes, isso serve para monumentos históricos, para arquitetura. Tudo isso, essa tecnologia vai trazer um benefício não só, né, para quadros, enfim, esculturas, mas ela traz também uma recuperação de arquitetura que traz aí uma informação do nosso passado. Então, chegamos ao final dessa aula. Para mais informações, consultem o link do Saiba Mais. E aí eu deixei uma frase aqui para vocês pensarem um pouquinho, né? Então, através da tecnologia, nós ultrapassamos as barreiras do tempo e proporcionando uma longevidade em nossa história. Bons estudos!